Noivado da irmã acaba em violência. Ela agride minha filha por um erro inesperado. A noite do noivado de Lara parecia promissora na pequena cidade de Santa Luzia. As luzes piscantes da decoração contrastavam com a escuridão do céu e o perfume das flores preenchia o ar. Mas a atmosfera de alegria logo tomou um rumo sombrio. Ana, a irmã mais velha de Lara, mal podia acreditar em como tudo poderia desmoronar tão rapidamente. Quase como uma cena de filme, a tensão começou com Beatriz, a filha de Ana, ansiosa enquanto ajudava nos preparativos. Ela tinha apenas 13 anos, mas sabia como fazer um bolo fabuloso. Enquanto os adultos falavam sobre vestidos e músicas para a festa, Beatriz decidiu experimentar o novo recheio no mini forno da cozinha. Para o noivado precisa ser perfeito, disse ela, seu rosto iluminado pela empolgação. Mas a mistura de batata doce e chocolate, que parecia tão perfeita em sua mente, rapidamente mostrou-se um desastre. No momento em que a porta da cozinha se abriu e aquela massa estranha começou a extravasar, a atmosfera se tornou densa. Lara entrou, com um sorriso que desapareceu instantaneamente ao ver a cena caótica. — O que você fez? Gritou Lara, a frustração em sua voz ecoando pelas paredes da casa. Ana tentou intervir. — Calma, é só um bolo. Mas Lara não estava ouvindo. Beatriz, já assustada, gaguejou um pedido de desculpas, mas suas palavras mal conseguiram atravessar a tempestade emocional de sua tia. A fúria de Lara parecia inflar, cada segundo mais intensa e incontrolável. O que era para ser um momento de alegria, agora se transformava em um campo de batalha do qual ninguém podia escapar. Ana olhou para a irmã, buscando entender o que estava por trás daquela raiva desproporcional. Ao mesmo tempo, uma onda de inseguranças a invadiu. Será que Lara estava realmente irritada apenas pela bagunça ou havia algo mais profundo? Enterrado por anos sob sorrisos forçados e segredos compartilhados. E assim a tensão só aumentava. O clima festivo, aos poucos, ia se esvaindo, dando lugar a murmúrios entre os convidados e olhares inquietos. Cada um, na verdade, estava preocupado em saber como aquela situação desconfortável terminaria. O pequeno incidente logo se tornou o centro das atenções. E os murmúrios se intensificaram, como um furacão prestes a atingir a costa. Então, em um momento inesperado, Beatriz, engolindo o choro, disse: Desculpe, tia, eu só queria ajudar. E naquele instante, Lara se virou e, em um acesso de impulso, a empurrou, fazendo Beatriz tropeçar e cair. O estrondo ecoou pela casa, e o silêncio que se seguiu pesou como chumbo. Olhares se cruzaram, a incredulidade e a dor estavam estampadas em cada rosto presente. Ana, agora imersa no desespero, se sentiu paralisada. Deveria proteger sua filha ou tentar salvar o que restava da relação com a irmã. Os gritos começaram a ecoar, emoções explodiram como fogos de artifício descontrolados, revelando não apenas a confusão do momento, mas uma rede de mágoas reprimidas. E segredos nunca revelados. Com cada palavra trocada, a fraqueza e a vulnerabilidade estavam expostas. Eu nunca fiz isso por você, Lara gritou, sua voz tremendo. Ana tentou responder, mas a dor em seu coração a silenciou. A noite fatídica, que deveria ser celebração, transformou-se numa folha em branco, manchada de conflitos familiares. No meio de tudo isso, um grito rasgou o silêncio, e todos congelaram, à beira de uma revelação devastadora que poderia mudar o destino da família para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que seguiu o empurrão de Lara era ensurdecedor. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena. Ana, paralisada, sentiu o coração acelerar. A filha estava no chão, com os olhos arregalados, misturando confusão e dor. Lara ofegava, a fúria ainda pulsando, mas agora misturada com uma sombra de culpa. Beatriz estava em choque. Tia, por quê? Sua voz trêmulo era quase um sopro. Lara hesitou. A raiva que antes a consumia agora se desfazia, dando lugar a uma insegurança e um arrependimento que se espalhavam pelo ambiente. Eu não queria, Lara começou a dizer, mas sua voz falhou. Ela olhou para Ana, buscando apoio, mas encontrou apenas um olhar de reprovação. O que deveria ser uma celebração estava desmoronando em um instante. E foi então que o inesperado aconteceu. Uma figura negra passou pela porta da sala, escandalizando todos. Era Miguel, o ex-marido de Ana, um homem conhecido por seu temperamento explosivo. Ele não estava convidado, mas parecia decidido a se fazer notar. A tensão no ar mudou instantaneamente, como se uma tempestade se aproximasse. Miguel, o que você está fazendo aqui? Ana gritou, tentando manter a calma. Mas Miguel não estava ali para ouvir. Com os olhos fixos em Lara, ele caminhou como um trovão. Os murmúrios aumentaram e a atmosfera se tornava mais pesada a cada segundo. Viu o que você fez? Ele gritou, apontando para a sobrinha caída. O tom era uma rivalidade antiga, algo que todos na sala sentiam, mas nunca tinham presenciado. Lara encostou-se à parede, o olhar aflito. Ana se lançou entre eles, o coração na garganta. Pare, Miguel! Você não tem o direito de vir aqui e fazer isso! Mas ele não recuou. A raiva o consumia. Você acha que pode simplesmente gritar e empurrar como se fosse a dona da casa? Esta criança não fez nada. A raiva de Miguel, que um dia fora direcionada a Ana, agora se voltava contra Lara. Ele avançou, e qualquer sinal de controle se esvaía. O clima ficou insuportável. Todos observavam, imóveis, enquanto a tensão parecia estourar como um fio de linhas prestes a romper. Uns cochichavam, outros faziam expressões de espanto. Lara, com lágrimas nos olhos, mal podia respirar. Então, do nada, Miguel começou a desenterrar segredos. Você acha que eu esqueço dos seus segredos, Lara? Seus joguinhos? A verdade vem à tona, e você não vai escapar. A sala foi preenchida por murmúrios. Ana sentiu um nó na garganta. O que Miguel estava insinuando? O rosto de Lara empalideceu, e cada palavra se espalhava como um veneno em toda a festa. Ana tentou se fazer ouvir. Miguel, não faça isso aqui! Mas ele prosseguiu, ignorando todos. Lara, você acha que sua vida é perfeita? Que seu relacionamento é limpo? Eu sei o que você fez. Seus olhos brilhavam com uma ferocidade que todos notaram. O choque e a dor se espalhavam pelas expressões nas pessoas presentes. Beatriz, ainda no chão, olhava para a mãe, buscando proteção. A sala estava em tumulto. A verdade promessa por Miguel poderia destruir tudo. Lara olhava para Ana, buscando apoio, mas elas estavam em lados opostos. O que Miguel estava revelando poderia mudar tudo entre elas. E a festa virou um campo de batalha entre memórias e mágoas. E então, numa fração de segundo, as palavras de Miguel ecoaram no ar. O que será que ele sabia? E qual seria o impacto dessas revelações? A tensão era palpável, e todos aguardavam ansiosos a continuação dessa história, sem ter ideia de como tudo poderia desmoronar. O silêncio que seguiu o empurrão de Lara era ensurdecedor. Os olhares dos convidados estavam fixos naquela cena. Ana, paralisada, sentiu o coração acelerar. A filha estava no chão, com os olhos arregalados, misturando confusão e dor. Lara ofegava, a fúria ainda pulsando, mas agora misturada a uma sombra de culpa. Beatriz estava em choque. Tia, por quê? Sua voz trêmula era quase um sopro. Lara hesitou,
A raiva que antes a consumia agora se desvanecia, dando lugar à insegurança e arrependimento que se espalhavam pelo ambiente. Eu não queria, Lara começou a dizer, mas sua voz falhou, como se estivesse presa em sua garganta. Ana olhou para ela, buscando respostas, mas a indignação ocupava seu coração. O que deveria ser uma celebração estava desmoronando em um instante. E foi então que o inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu com estrondo. Todos se viraram, startled, para ver quem era. A entrada de uma figura familiar causou um rebuliço imediato. Era Valentina, a mãe de Lara, que havia desaparecido anos atrás, alegando um tempo para si mesma. Mas ali estava ela, com olhos cansados e um desespero evidente. "Mãe!" Lara exclamou, a surpresa lavando sua raiva embora. O clima pesado trocou de direção. Ana se preparou para o pior, sem saber como Valentina apareceria naquele momento caótico. "Eu não vim para criar confusão, mas preciso falar com você", Valentina disse, sua voz forçada, como se cada palavra custasse um preço alto. O murmúrio na sala subiu a um crescente. Espantos e olhares trocados. Miguel, ainda furioso, olhou perplexo para aquela mulher, que tinha sido parte de tantas conversas não ditas. "Você não pode entrar assim na minha vida. Não depois de tudo", Lara gritou, a dor aflorando. Valentina hesitou, como se cada palavra que ia dizer estivesse presa em sua mente. "Eu sei que não posso esperar perdão, mas você precisa saber a verdade sobre a sua verdadeira família." O clima se tornou mais pesado, quase palpável. "A verdade?" Ana questionou, seu coração batendo rápido. Beatriz, ainda no chão, olhava confusa, buscando entender. "Mãe, você estava certa em me afastar, mas não era apenas por eu precisar de espaço. É por causa do que aconteceu antes de eu ir embora. Um episódio que não contei a ninguém. Um segredo que pode mudar tudo." Valentina continuou, sua voz tremendo. "Lara, você não é apenas filha de Ana e eu. Existe alguém mais. Um pai que temos que trazer à tona." As palavras impactaram a sala como uma bomba. Miguel, que já estava preparado para atacar Lara, hesitou, sua expressão mudando para uma confusão profunda. "O que você está dizendo, Valentina? Existe um pai. De quem está falando?" Ele indagou, a raiva dando lugar a uma curiosidade voraz. O murmúrio se intensificou e o ambiente começou a girar. Em torno deles, Valentina olhou diretamente para Lara e pela primeira vez a garota viu algo que a fez parar de gritar. "Alguém que você precisa conhecer. Alguém que tem estado mais perto do que você imagina." A cada palavra, o choque na sala aumentava, como se os segredos antigos se aglomerassem em uma tempestade prestes a desabar. Ana estava sem palavras, seu olhar se despedaçando entre a filha e a mãe. "Não pode ser", ela murmurou, as lágrimas ameaçando descer. A atmosfera estava tão carregada de tensão que qualquer um poderia sentir. Beatriz, ainda no chão, sentia que a realidade estava escapando por suas mãos. "Quem é esse pai? Por que você não disse antes?" ela perguntou, a voz agora forte, enquanto todos aguardavam a revelação com ansiedade crescente. Valentina respirou fundo, como se estivesse se preparando para um momento poderoso. "Porque ele é um homem vivo e ele está na cidade." O que todos viam como uma simples festa de noivado agora se tornava um campo de batalha de segredos, revelações e correntes que ninguém sabia que existiam. O choque na sala era palpável, e o que espelhava os rostos era mais do que surpresa. Era uma linha cruzada, um caminho que mudaria tudo. As relações, os segredos, o próprio passado estavam ali, à beira de um colapso. O que estavam prestes a descobrir poderia desmantelar tudo o que conheciam. E ninguém sabia como aquela história terminaria ou o que mais estava escondido. As perguntas pairavam. No ar, quem era esse homem? O que mais Valentina estava escondendo? A tensão se acumulava, deixando todos em estado de espera.
O silêncio pairava no ar, quase palpável, enquanto todos absorviam as palavras de Valentina. A sala, antes cheia de risos e alegria, agora era um campo de batalha emocional, onde segredos estavam prestes a emergir das sombras. As expressões dos convidados variavam de espanto a confusão, mas o foco estava em Lara e Valentina. Quem é esse pai? Por que você não disse antes? Beatriz perguntou, agora em pé, encostada em um canto, sua voz carregando uma força inesperada para uma criança de 13 anos. Valentina olhou ao redor, buscando a coragem que parecia escassear. Por quê? Porque ele está aqui, na cidade. E eu fiz o que fiz para proteger vocês. Cada palavra bela era um fardo, como se uma parte de seu passado estivesse prestes a rasgar o presente. Mãe, você está falando de quem? Lara quase gritou, sua angústia crescendo. As lágrimas já escorriam pelo seu rosto. O ambiente começou a tremer com a tensão. Antes que Valentina pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. A porta da frente foi escancarada com um estrondo. E uma figura alta e imponente adentrou o espaço. Era um homem desconhecido, com cabelos escuros e uma presença que exudava autoridade. Valentina, o que você está fazendo aqui? O homem encarava Valentina com um olhar que misturava raiva e preocupação, como se viesse de um pesadelo. Os murmúrios aumentaram e a confusão se espalhou como fogo em palha seca. Você não deveria estar aqui. Ninguém pode saber. Valentina respondeu, mas a tensão em sua voz falava de um passado tumultuado. Quem é você? Miguel perguntou, a raiva transbordando. Ele avançou, os músculos tensos, pronto para confrontar o intruso. Eu sou o pai de Lara, o homem declarou, e o impacto de suas palavras foi como um soco no estômago de todos. Um misto de incredulidade e horror tomou conta dos presentes. Lara ficou paralisada, suas pernas tremendo. Beatriz levou a mão à boca, enquanto Ana sentiu o coração afundar. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Lara gritou, a raiva substituindo a dor. É a verdade, Lara. Eu sou seu pai, e Valentina tentou me manter longe de vocês por medo. Medo do que eu poderia fazer ou do que eu poderia saber. As palavras do homem reverberaram na sala, e a revelação bombástica ficou pesada no ar. Valentina olhava fixamente para o homem, e o olhar dela dizia mais do que qualquer palavra. Entre eles havia um nojo e um entendimento que as palavras não poderiam expressar. Por que você não veio antes? Por que me abandonou? Lara perguntou, seus olhos queimando de indignação. Porque eu não tinha escolha. Eles me afastaram de você. Eu não sabia que já tinha uma filha até meses atrás, quando Valentina decidiu revelar a verdade. Mas já era tarde demais para eu me envolver. A voz do homem tremia agora, revelando uma vulnerabilidade que ninguém esperava. O murmúrio entre os convidados aumentava, a incredulidade transformando-se em apreensão. Miguel, agora em choque, parecia ter sua própria batalha interna. Ele, que havia sido parte do passado de Ana, agora se via diante de um novo elemento que desafiava todos os laços familiares. A sala estava dividida e o clima elétrico. Segredos estavam sendo descobertos, traições reveladas. Lara se sentia como um fantasma, perdida entre sentimentos profundos de raiva, tristeza e confusão. Quem mais sabe disso? O que mais você está escondendo? Lara perguntou, o som de sua voz cortando a tensão. Cada palavra soava como uma lâmina. Antes que o homem pudesse responder, um grito agudo ecoou pela casa, interrompendo tudo. Era Beatriz. Ela simplesmente desmaiou, seu corpo caindo pesadamente no chão. O mundo ao redor parou. Todos estavam em choque. O drama se desdobrava em camadas. E a verdade, que uma vez parecia clara, agora estava turva e confusa. As revelações estavam apenas começando. A atmosfera, carregada de revelações, e a fragilidade das relações familiares transformava tudo. E lá, no fundo, uma sensação de pavor começou a se espalhar, como um presságio de que muito mais estava por vir.
O silêncio que se instalou na sala era de cortar o coração. Todos olharam fixamente para Beatriz, que jazia no chão, com as pálpebras pesadas. Miguel, com a expressão de raiva contida, olhou para Valentina e depois para Lara, confuso e mais agitado do que nunca. Ligue para uma. Ambulância, Ana gritou, o desespero transbordando de cada palavra. Valentina, paralisada, não sabia o que fazer. O homem que se revelara como pai de Lara apenas observou, como se as consequências de sua chegada tivessem sido muito mais do que ele imaginara. A tensão aumentou ainda mais quando Lara, atordoada, correu até a prima, tentando acordá-la. Beatriz, por favor, acorde! Seu grito ecoou, reverberando nas paredes como um lamento angustiante. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um dos convidados, um homem mais velho que estava em um canto afastado, começou a se mover rapidamente, como se tivesse tomado uma decisão. Ele se aproximou, o olhar fixo na figura conhecida na sala. Basta! Ele bradou, sua voz forte ressoando. Vocês não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Todos se viraram para ele espantados. Quem é você? Miguel perguntou perplexo. Eu sou Luiz, ele respondeu com firmeza. Eu sei mais sobre essa família do que vocês imaginam. E a verdade que está prestes a sair desta noite vai mudar tudo. A sala se calou. O homem olhou diretamente para Valentina. E você, Valentina, não tem mais como escapar, afirmou ele, apontando o dedo de forma acusatória. Você devia ter falado a verdade antes de tudo isso acontecer. Do que você está falando? Valentina perguntou, a voz baixa e tremente. O clima ficava cada vez mais pesado, como se o ar estivesse carregado de segredos. Luiz respirou fundo. Eu sou o irmão de Valentina. O irmão que ela deixou para trás. Fui eu quem deu o primeiro passo para encontrar a verdade sobre Lara e o pai dela. E você, Valentina, não pode fugir dos seus erros. Um murmúrio percorreu a multidão, a incredulidade crescendo a cada palavra. Lara sentiu o coração acelerar. Você é o tio que foi embora? Perguntou, sua voz ecoando na sala. Sim, e eu sempre soube sobre o pai de Lara. Ele é mais do que apenas um ténue laço sanguíneo. Ele foi parte do maior desastre da vida da sua mãe. E a verdade é muito mais sombria do que qualquer um pode imaginar, Luís disse, seu tom ganhando uma intensidade aterradora. Valentina se descontrolou. Não faça isso, Luís. O que é que está escondendo? O quê? Você quer dizer com sombria? Se você quer saber a verdade, eu vou contar. O nome dele é Ricardo. E ele está mais perto do que você pensa. Isso tudo não é uma coincidência. A razão de sua mãe ter sumido, a razão pela qual ela nunca pôde me contar, é porque isso envolve questões que vão além do que você imagina. Um acidente, uma traição, uma promessa quebrada. Luiz disparou. Os olhares de todos na sala se voltaram para Valentina. Ela parecia desmoronar. A verdade que sempre escondeu estava prestes a explodir. Mas eu não sabia. Eu esperei, ela gritou, com a voz entrecortada, lágrimas escorrendo em seu rosto, enquanto Beatriz ainda estava inerte no chão. Espera? Você esperou o quê? Sua vida. Perfeita enquanto escondia a realidade de todos nós, incluindo sua filha? Luiz revidou, a raiva transbordando em seu olhar. A verdade está a um passo de explodir. E precisamos descobrir isso agora, antes que tenham consequências irreversíveis. Nesse instante, o homem que se dizia pai de Lara avançou com firmeza. O que mais você sabe, Luiz? O que mais está escondido? Estou aqui agora e é hora de esquecer os segredos. Mas antes que pudesse terminar, um som de sirenes ao fundo começou a tocar, se aproximando rapidamente. A tensão generalizada estava prestes a ser abruptamente interrompida, e a pergunta pairava no ar. Que verdade estava prestes a ser revelada? E qual seria o impacto disso tudo para Lara, Ana, Valentina e Beatriz? A festa tinha se transformado em um turbilhão emocional, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O silêncio que se instalou na sala era de cortar o coração.
Todos olharam fixamente para Beatriz, que jazia no chão, com as pálpebras pesadas. Miguel, com a expressão de raiva contida, olhou para Valentina e depois para Lara, confuso e mais agitado do que nunca. "Ligue para uma ambulância!" Ana gritou, o desespero transbordando de cada palavra. Valentina, paralisada, não sabia o que fazer. O homem que se revelara como pai de Lara observou, sua expressão mudando de autoritária para preocupação. A tensão estava prestes a explodir, e foi quando uma sombra passou pela sala. Um homem alto entrou correndo, com um olhar desesperado. Era Ricardo, o pai de Lara. "Cadê minha filha? O que aconteceu?" Ele gritou, a voz rasgada de angústia. A multidão ficou em choque. Ninguém sabia como reagir. Valentina ficou pálida, seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O homem que tinha acabado de revelar ser o pai ficou estático, processando cada palavra. "Você não pode estar aqui. Ninguém pode saber." Valentina berrou, mas era tarde demais. Ricardo já estava diante de Beatriz, abaixando-se ao lado dela, as mãos trêmulas tentando verificar sua sobrinha. "Beatriz, por favor, responda!" Ele estava em pânico. "Ela desmaiou!" Ana gritou, sem saber se corria para Beatriz ou para Ricardo. A sala estava em tumulto, o desespero espalhando-se como uma chama. Os convidados cochichavam, a confusão se transformando em um frenesi. Ricardo olhou para Valentina furioso. "Você a colocou em perigo, não foi? Sempre fazendo tudo ao seu modo." O ambiente estava elétrico, cada palavra uma faísca no ar. "No meu jeito? Você sumiu e deixou tudo para trás. Você não tem o direito de me acusar." Valentina respondeu, a voz tremendo de raiva e medo. As emoções colidiam como tempestades, e Lara, atordoada, observava a cena, sem entender o que estava acontecendo. Nesse instante, uma luz intensa invadiu a sala. As sirenes da ambulância soaram, ecoando pelo ar. As pessoas se aglomeraram. Algumas se afastaram para dar espaço à equipe médica. Ana finalmente conseguiu uma brecha e correu para Beatriz, tentando segurá-la nos braços. Quando a equipe chegou, tudo se movia em câmera lenta. Ricardo, Valentina e o homem que se dizia pai de Lara se entreolharam. O clima de tensão mudando drasticamente. "Por que você não me contou que ele estava aqui?" Valentina perguntou para Luiz, seu irmão. "Você sabia e não disse nada." "Sabia? Sabia do quê?" "Não, Valentina. Isso não é apenas sobre você e suas decisões. É sobre todos nós." Luiz disparou, a indignação nas palavras. O chão debaixo deles parecia ruir, enquanto os segredos começavam a se desdobrar, revelando uma estrutura tão instável quanto a própria família. Lara estava em estado de choque. "O que você tá de fato escondendo, mãe?" A voz dela estava carregada de dor. Cada palavra um golpe na sua realidade. Valentina hesitou, mas antes que pudesse responder, Ricardo interrompeu. "Você não entende, Lara. O que você não sabe sobre seu pai pode mudar tudo." Mas ele não conseguiu terminar. O pai de Lara, o homem que se revelara, recuou um passo, seu olhar fixo em Ricardo. "Você não tem ideia do que você está dizendo. A verdade não é o que você pensa." Os olhos dele estavam cheios de um medo que ninguém conseguia entender. Nesse instante, as luzes começaram a piscar, como um sinal de que algo mais estava prestes a acontecer. O silêncio foi quebrado por um som estrondoso, uma explosão fora da casa. Um clarão iluminou a sala, e todos se viraram, aterrados. O que acontecia lá fora? A tensão foi substituída por um pânico coletivo. Ana, com Beatriz ainda inconsciente em seus braços, gritou: "O que foi isso?" A presença de um novo problema, ainda não revelado, perturbou tudo. Os relacionamentos, as mentiras, os segredos estavam em colapso. E agora essa nova ameaça pairava como uma sombra, uma escuridão prestes a engolir tudo. O que mais estava por vir? O que mais seria revelado naquela noite fatídica?
A resposta estava prestes a explodir em suas vidas, deixando todos em um estado de expectativa aterrorizante. Sem a menor ideia do que mais estava por vir, o silêncio que se instalou na sala era de cortar o coração. Todos olharam fixamente para Beatriz, que jazia no chão, com as pálpebras pesadas. Miguel, com a expressão de raiva contida, olhou para Valentina. E, depois para Lara, confuso e mais agitado do que nunca. "Ligue para uma ambulância!" Ana gritou, o desespero transbordando de cada palavra. Valentina, paralisada, não sabia o que fazer. O homem que se revelara como pai de Lara observou, sua expressão mudando de autoritária para preocupação. A tensão estava prestes a explodir, e foi quando uma sombra passou pela sala. Um homem alto entrou correndo, com um olhar desesperado. Era Ricardo, o pai de Lara. "Cadê minha filha? O que aconteceu?" ele gritou, a voz rasgada de angústia. A multidão ficou em choque. Ninguém sabia como reagir. Valentina ficou pálida, seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O homem que tinha acabado de revelar ser o pai ficou estático, processando cada palavra. "Você não pode estar aqui. Ninguém pode saber." Valentina berrou, mas era tarde demais. Ricardo já estava diante de Beatriz, abaixando-se ao lado dela, as mãos trêmulas tentando verificar sua sobrinha. "Beatriz, por favor, responda." Ele estava em pânico. "Ela desmaiou!" Ana gritou, sem saber se corria para Beatriz ou para Ricardo. A sala estava em tumulto, o desespero espalhando-se como uma chama. Ricardo olhou para Valentina, furioso. "Você a colocou em perigo, não foi? Sempre fazendo tudo ao seu modo." O ambiente estava elétrico, cada palavra uma faísca no ar. "No meu jeito? Você sumiu e deixou tudo para trás. Você não tem o direito de me acusar." Valentina respondeu, a voz tremendo de raiva e medo. As emoções colidiam como tempestades. E Lara, atordoada, observava a cena, sem entender o que estava acontecendo. Nesse instante, uma luz intensa invadiu a sala. As sirenes da ambulância soaram, ecoando pelo ar. As pessoas se aglomeraram, algumas se afastaram para dar espaço à equipe médica. Ana finalmente conseguiu uma brecha e correu para Beatriz, tentando segurá-la nos braços. Quando a equipe chegou, tudo se movia em câmera lenta. Ricardo, Valentina e o homem que se dizia pai de Lara se entreolharam. O clima de tensão mudando drasticamente. "Por que você não me contou que ele estava aqui?" Valentina perguntou a Luiz, seu irmão. "Você sabia e não disse nada." "Sabia? Sabia do quê?" "Não, Valentina. Isso não é apenas sobre você e suas decisões. É sobre todos nós." Luiz disparou a indignação nas palavras. O chão debaixo deles parecia ruir, enquanto os segredos começavam a se desdobrar, revelando uma estrutura tão instável quanto a própria família. Lara estava em estado de choque. "O que você está de fato escondendo, mãe?" A voz dela estava carregada de dor, cada palavra um golpe na sua realidade. Valentina hesitou, mas antes que pudesse responder, Ricardo interrompeu. "Você não entende, Lara. O que você não sabe sobre seu pai pode mudar tudo. Ele..." Mas antes que ele pudesse terminar, um som ensurdecedor irrompeu na sala como um trovão. A porta se abriu com força, e um grupo de homens mascarados invadiu o espaço. O pânico generalizado tomou conta instantaneamente. Gritos ecoaram, e as pessoas começaram a correr. "Todos no chão!" Um deles berrou. Valentina olhou fixamente para o homem que dizia ser o pai de Lara. Ele tinha um olhar que misturava medo e culpa. Lara, o coração acelerado, não conseguia processar o que estava acontecendo. "Quem são eles?" gritou, agarrando o pulso de Beatriz, tentando protegê-la. "É tudo culpa da sua mãe", ele gritou de volta. Mas a confusão e o pânico dificultavam a compreensão. Os homens pareciam ter uma missão, e não estavam ali para brincar. "Aquelas cartas!" um deles disse enquanto avançavam. "Aquelas cartas finalmente estão em jogo." O que quer que Valentina tivesse escondido agora se tornava evidente. "Do que você está falando?"
Uma linha de suor escorreu pela testa de Valentina enquanto ela tentava controlar a situação. Sabemos que você está aqui, Valentina, e nós viemos buscar o que é nosso. A voz do homem mascarado era fria e impiedosa. A sala estava cheia de terror. E tudo o que Lara pensava era que isso estava além de tudo o que ela poderia imaginar. Ricardo se levantou, enfrentando o invasor. Ninguém vai levar minha família, ele gritou. Mas a resposta foi um empurrão que o fez cair. Valentina estava em choque, sem saber o que fazer. O homem, que se disse pai de Lara, olhava ao redor. Sua expressão de impotência se intensificava. Em meio à confusão, um dos homens começou a apontar para Lara. Você também. Você não está a salvo, disse ele. E o mundo de Lara desabou. Medo, dor, raiva, tudo se misturou dentro dela. O que estava acontecendo? Quem eram eles e o que queriam? Lara, não se aproxime! Ana gritou, tentando alcançar a filha através da multidão caótica. As sirenes da ambulância pareciam distantes agora, a realidade se distorcendo em uma avalanche de terror. No meio do caos, a verdade sobre a identidade de Lara se tornava uma questão de vida ou morte. E a revelação de que a família escondia um segredo devastador estava prestes a fazer ecoar nas paredes daquelas relações quebradas. O que seriam aquelas cartas? E o que Valentina realmente fez? Tudo estava prestes a se desdobrar em um novo desastre, e a única certeza era que palavras não eram mais suficientes para salvar ninguém. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Todos olharam fixamente para Beatriz, que jazia no chão, com as pálpebras pesadas. Miguel, com a expressão de raiva contida, olhou para Valentina e depois para Lara, confuso e mais agitado do que nunca. Ligue para uma ambulância! Ana gritou, o desespero transbordando de cada palavra. Valentina, paralisada, não sabia o que fazer. O homem que se revelara como pai de Lara observou, sua expressão mudando de autoritária para preocupação. A tensão estava prestes a explodir, e foi quando uma sombra passou pela sala. Um homem alto entrou correndo, com um olhar desesperado. Era Ricardo, o pai de Lara. — Cadê minha filha? O que aconteceu? Ele gritou, a voz rasgada de angústia. A multidão ficou em choque. Ninguém sabia como reagir. Valentina ficou pálida, seus olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. O homem que tinha acabado de revelar ser o pai ficou estático, processando cada palavra. Você não pode estar aqui, ninguém pode saber. Valentina berrou, mas era tarde demais. Ricardo já estava diante de Beatriz, abaixando-se ao lado dela, as mãos trêmulas tentando verificar sua sobrinha. Beatriz, por favor, responda. Ele estava em pânico. Ela desmaiou. Ana gritou, sem saber se corria para Beatriz ou para Ricardo. A sala estava em tumulto, o desespero espalhando-se como uma chama. Ricardo olhou para Valentina, furioso. Você a colocou em perigo, não foi? Sempre fazendo tudo ao seu modo. O ambiente estava elétrico. Cada palavra, uma faísca no ar. No meu jeito, você sumiu e deixou tudo para trás. Você não tem o direito de me acusar. Valentina respondeu, a voz tremendo de raiva e medo. As emoções colidiam como tempestades, e Lara, atordoada, observava a cena, sem entender o que estava acontecendo. Nesse instante, uma luz intensa invadiu a sala. As sirenes da ambulância soaram, ecoando pelo ar. As pessoas se aglomeraram. Algumas se afastaram para dar espaço à equipe médica. Ana finalmente conseguiu uma brecha e correu para Beatriz, tentando segurá-la nos braços. Quando a equipe chegou, tudo se movia em câmera lenta. Ricardo, Valentina e o homem que se dizia pai de Lara se entreolharam. O clima de tensão mudando drasticamente. — Por que você não me contou que ele estava aqui? Valentina perguntou a Luiz, seu irmão. Você sabia e não disse nada? Sabia? Sabia do quê? Não, Valentina. Isso não é apenas sobre você e suas decisões. É sobre todos nós. Luiz disparou, a indignação nas palavras. O chão debaixo deles parecia ruir, enquanto os segredos começavam a se desdobrar, revelando uma estrutura tão instável quanto a própria família. Lara estava em estado de choque. — O que você está?
De fato, escondendo-me, a voz dela estava carregada de dor. Cada palavra um golpe na sua realidade. Valentina hesitou, mas antes que pudesse responder, Ricardo interrompeu. Você não entende, Lara. O que você não sabe sobre seu pai pode mudar tudo. Ele, antes que pudesse terminar, o homem que se... Disse o pai de Lara, fez um movimento brusco, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. A verdade é mais sombria do que todos pensam. Ele parecia prestes a desmoronar sob o peso da situação. E a sala encheu-se de tensão. Então, vamos deixar de joguinhos. Fale quem somos nós realmente. O homem mascarado gritou, avançando. Como você se atreve a entrar na nossa casa e se achar no direito de questionar a verdade? Ricardo segurou o peito como se a verdade estivesse prestes a explodir. Mas antes que pudesse continuar, um grito mais profundo ecoou pelo ambiente. Calem-se todos. Eu fui a responsável. Valentina berrou. E por um momento, o mundo congelou. As palavras dela reverberaram como uma bomba. Eu sou a razão de todos estarem aqui. O passado que todos tememos está maior do que nós. Os olhares se voltaram para ela perplexos. O quê? Você sabia do que se tratava tudo isso? Miguel perguntou, a raiva e o medo transbordando em sua voz. Ana, segurando Beatriz, estava paralisada, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Prazer, eu sou o pai de Lara, mas não sou o único. Não sou o único a envolver-me nesse desastre. O homem gritou. Você sabia? Você teve escolha e decidiu não contar nada a ninguém. O choque se espalhou pela sala, sem que ninguém soubesse o que fazer. Isso não é só a minha culpa. Eu não sabia que as cartas iriam voltar. Não é apenas sobre você. Ricardo. É um legado que não podemos ignorar. Valentina exclamou. E suas palavras cortaram o ar como uma faca. Que legado? O que você fez? Lara gritou, uma fúria crescente queimando em seus olhos. E foi aí que, em um momento de pura revelação, um novo homem apareceu, atravessando a porta. Lara, sou eu quem realmente deveria estar aqui, e não você. Os olhares se fixaram nele. O homem que deixara todos em estado de choque exibia um sobrenome que ninguém conhecia. Eu sou Ricardo, o verdadeiro pai de Lara. E tudo isso que você acha que sabe já não faz mais sentido. A sala ficou em silêncio total. O peso da revelação paralisando todo o ambiente. Cada um deles se perguntava o que mais estava escondido e o que realmente significava ser parte daquela família. A verdade estava se desvelando como um filme, mas as repercussões ainda estavam por vir. O que era um noivado virou um campo de batalhas por segredos não revelados. O legado que Valentina tentava proteger não era só histórico, mas poderia definir o futuro de todos ali. O pânico tomou conta, e a única certeza era que mudanças drásticas estavam à beira de acontecer. O que mais estava por trás das mentiras que se tornaram verdades? E o que Lara faria a partir de agora, sabendo que tudo o que acreditava havia mudado em um instante? O futuro pairava em um mistério ainda mais profundo. O silêncio que se seguiu à revelação do novo Ricardo era ensurdecedor. Todos estavam olhando para o homem, um misto de descrença e raiva estampado em suas faces. Lara sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. O ar estava pesado, sua mente girando, tentando processar a avalanche de informações. O autêntico pai estava ali, e tudo o que ela pensara ser verdade desmoronava em sua frente. Você não pode ser verdadeiro, Lara balbuciou, sua voz embargada. A confusão subiu dentro dela. Sua cabeça parecia prestes a explodir. É verdade, Lara. Eu sou seu pai. O homem respondeu, a voz decidida, mas havia um tremor que denunciava o pavor que sentia. Ricardo, seu pai de verdade, olhava para aquele homem como se o mundo tivesse se desintegrando ao seu redor. E você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Nesse momento, tudo ficou ainda mais caótico. O som da sirene da ambulância não conseguia abafar as vozes elevadas de tensão. Os homens mascarados se tornaram ainda mais agitados, percepcionando que muitas verdades estavam na superfície, prontas para eclodir. Chega de conversa.
Nós viemos por um motivo, e não vamos sair sem o que viemos buscar. Declarou um dos mascados. Precisamos de proteção. E você, Valentina, não tem mais como nos esconder. O passado voltará para cobrar. A voz rouca ecoou, e Lara percebeu que todos ali estavam conectados de uma maneira obscura e trágica. A tensão aumentava enquanto a equipe médica tentava chegar a... Beatriz, por favor, ajudem minha filha! Ana gritava, com lágrimas escorrendo, enquanto era abraços de desespero. Ela se sentia perdida, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ricardo, percebendo o cenário se desenrolar, juntou-se para proteger Lara. Você não pode levar minha filha. O que quer que você pense que possa fazer não vai acontecer aqui, berrava ele. Lara, com a cabeça girando, olhou para seu pai e, um ímpeto de adoração e medo, exclamou: Não estou entendendo. O que está acontecendo? O que você quer de mim? Sua voz tremeu, entrelaçada entre a dor e a busca incontrolável pela verdade. O homem que se disse seu verdadeiro pai olhou diretamente em seus olhos. Lara, você é a chave para tudo isso! O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Precisamos da sua ajuda para resolver tudo. Minha ajuda? Lara gaguejava. A confusão atingiu seu ápice. Eu sou só uma criança. Nada disso deveria estar acontecendo. Nesse instante, uma explosão, mais alta e sombria, abalou a estrutura da casa. As luzes piscavam e uma fumaça densa preenchia o ar. 80, 90, até 100 momentos passaram em frações de segundo e o medo tomou conta de todos. O que foi aquilo? Parecia o fim do mundo. Uma porta se abriu com um estrondo e uma nova figura apareceu no limiar, trazendo consigo uma aura de autoridade. Parem! Isso acaba agora! Gritou a mulher, suprimindo os homens. Mascarados com uma presença que parecia irradiar poder, seus olhos eram frios como gelo. E Lara a reconheceu. Era sua avó, uma mulher que ela pensava estar longe de sua vida. Vovó? O que você está fazendo aqui? Lara questionou, o choque e a incredulidade em cada sílaba. Por que ela estava ali? E mais importante, o que essa aparição significava? Eu não tive escolha, Lara. O que você ainda não sabe é que todo esse conflito, toda essa dor, tudo revolvia em torno de um segredo que guarda o nosso nome. E agora é a hora de enfrentarmos todos juntos, ou todos nós perderemos. O ar estava carregado de revelações que podiam destruir tudo. Os homens, a verdade sobre quem realmente eram. E os segredos que sua avó segurava como um fardo estavam prestes a ser expostos. Lara sentiu o coração acelerar, um nó na garganta, e enquanto tudo ao redor se afunilava, o que sua avó diria, de fato, seria o divisor de águas. E então, sem aviso, Valentina desabou no chão, levando todos a olhar para ela com terror. O que estava acontecendo, afinal? O que mais poderia mudar naquela noite fatídica? Apossando-se de Lara. A seriedade da situação a fez crer que a verdade ainda estava se ocultando, prontinha para se revelar em uma explosão de horror e liberdade. O burburinho da sala aumentou e a tensão chegava a um ponto de ebulição. O grito de Valentina ecoou pela sala, interrompendo-a. Tensão flutuante. A avó, com olhar determinado, se aproximou e, se ajoelhando ao lado de Valentina, começou a examinar seu rosto. Você precisa se manter firme, filha, disse com um toque de suavidade na voz. Lara, confusa, olhou entre as duas, sentindo o início de uma compreensão, mas ainda tão longe da verdade completa. Mãe, o que você está escondendo realmente? O que se passa? Lara perguntou, a insegurança se manifestando na sua voz trêmula. As emoções estavam à flor da pele. O ambiente pulsava com murmúrios, a multidão unida por uma curiosidade coletiva. Ricardo, seu pai verdadeiro, começou a se aproximar de Lara, seus olhos refletindo um medo profundo. Lara, o que sua mãe não te contou é que há segredos na nossa família que podem nos colocar em perigo. Os homens que invadiram aqui,
Eles querem algo que pertence à sua mãe. Basta! Valentina gritou, levantando-se. Sua expressão misturava desespero e coragem. Eu não posso mais carregar esse peso sozinha. As cartas estão em jogo. O murmúrio ficou mais intenso. A palavra cartas pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Mas o que elas têm a ver com tudo isso? Miguel perguntou, inquieto. O clima pesado na sala começou a se dissipar levemente, à espera de explicações. São documentos que provam tudo. A verdade sobre quem realmente somos, sobre a nossa família e o que fomos forçados a esconder. Valentina disse, seu olhar fixo na multidão. Nesse instante, a porta da sala se abriu e um grupo de pessoas avançou. Elas eram tão inesperadas quanto surpreendentes. Entre elas, um homem velho, com um jeito peculiar que se adivinhava familiar. Eu vim porque não podemos mais deixar essa situação correr solta, declarou o homem, sua voz reverberando como um trovão. Eu sou o avô de vocês, e o que sua mãe teme é o que você deveria temer também, Lara. O frio percorreu a espinha de Lara. Avô, do que você está falando? O que você deve saber é que muito do que está acontecendo não é apenas culpa de sua mãe. A verdadeira natureza do nosso legado precisa ser revelada para que possamos todos nos salvar, ele disse, e o choque coletivo. Na sala ecoou em murmúrios e olhares perplexos. Valentino olhou para o pai. Pai, eu pensei que você estivesse longe. Eu voltei não apenas por você, mas por todos nós, afirmou o homem. Lara sentiu um turbilhão de emoções. As peças do quebra-cabeça que ela não sabia que existiam estavam finalmente começando a se encaixar. O que vamos fazer agora? Ricardo perguntou, o pânico começando a tomar conta da situação. Os homens ainda estavam na sala, e a cada segundo que passava, a pressão aumentava. Valentina olhou para a filha e para seu pai, o orgulho e a dor se misturando em um instante. Temos que enfrentar isso nos unindo. Se quisermos mudar nosso destino, precisamos nos proteger juntos. Enquanto os homens mascarados avançavam, a avó de Lara deu um passo à frente, lembrando a todos da força que tinham. Estamos juntos, e juntos somos mais fortes. Ninguém vai nos deter. E assim, naquele momento crucial, um laço simbólico se formou. As verdades, por mais sombrias que fossem, agora poderiam ser enfrentadas com coragem. As cartas, os segredos e toda a dor se tornariam a chave para o futuro. Lara olhou para cada rosto, os de sua mãe, avó, pai, e por um instante, ela viu uma possibilidade, uma faísca de esperança. Vamos nos unir e enfrentar isso, declarou, sentindo a força correndo em suas veias. E enquanto a sala se mobilizava, aproximando-se da nova verdade, os murmúrios de apoio e determinação ecoaram conforme. O grupo se preparava para confrontar os homens que ameaçavam sua nova união. Mas se Beatriz... Ana gritou em desespero, segurando a filha ainda desacordada. O clima era intenso. Na reta final daquele turbilhão emocional, a esperança ainda estava à beira, prestes a renascer. Não se esqueça, você precisa se inscrever agora para não perder os capítulos finais dessa saga. Esmague o botão de like agora e alimente o nosso algoritmo para que continuemos juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você acha que acontece a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Faça parte dessa comunidade incrível.